Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta, abrindo a terceira e última hora do Revista Justiça desta sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Revista Justiça. Já já você vai saber quem é o próximo convidado do programa Saber Direito que você ouve aqui na Rádio Justiça e assiste na TV Justiça. Qual será o tema que vamos acompanhar na próxima semana? Revista Justiça Entrevista. E a partir de hoje, em todas as sextas-feiras aqui no Revista Justiça, nesse mesmo horário, nós vamos conhecer o convidado ou a convidada do programa Saber Direito, que você ouve aqui na Rádio Justiça de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã. O programa pode ser baixado também no site da Rádio Justiça. Já na TV Justiça, o Saber Direito é veiculado e exibido de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã e às 11h30 da noite, e aos domingos, às 8 da manhã e à 1h da tarde. E o nosso primeiro convidado é o Dr. Frank Nedes Santa Cruz de Oliveira, ele que é doutorando em Metafísica, mestre em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília, formado em Computação e Direito, professor universitário, advogado especialista em Direito Digital e membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OABDF. Dr. Frank, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um grande prazer, uma satisfação podermos aqui conversar um pouquinho sobre os temas pertinentes à justiça e à sociedade. Só uma curiosidade, como surgiu esta formação Computação e Direito? Como isso foi acontecendo e o senhor seguiu por esses dois caminhos? Sérgio, na verdade, a minha primeira formação na área de computação, e por mais de 20 anos eu atuei nesse segmento, especificamente na área da segurança da informação. E quando começou o crescimento da internet no Brasil, as ADSLs, eu trabalhava numa telecom, era gerente de segurança da informação nessa telecom, e nós começamos a nos deparar com muitos crimes que envolviam, por exemplo, pedofilia. E começou a me incomodar que a gente fazia todo um tratamento técnico desse material, e quando chegava no jurídico, tinha resposta, isso não pode usar, isso foi ilegal. E eu comecei a pensar, nossa, mas dá um trabalho imenso, você fazer a perícia desse material e chega lá no jurídico e fala que não pode usar. E daí então eu resolvi aprender um pouco mais sobre isso e fui cursar o direito e acabei me apaixonando pelo curso, E daí que foi essa transição da computação para o direito, que pese eu ainda tenho um pé muito forte ainda na computação, Exatamente, justamente é o tema, então, do Saber Direito que o nosso ouvinte vai acompanhar a partir da próxima segunda-feira. Proteção de dados pessoais, isso tem tudo a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, não é? Tem uma relação forte, porque veja que os dados pessoais, o dado do cidadão, do titular, titular de dados, eles hoje permitem você criar perfis das pessoas e a partir dessa perfilização, empresas podem, inclusive, tomar decisões que são prejudiciais ao titular de dados, ao cidadão. Então, há um movimento mundial, esse movimento ele começa fortemente na Europa, já há muitos anos, há mais de 20 anos, mas nós temos alguns marcos importantes, então, que em 2018 a Europa sanciona um novo marco chamado GDPR, General Data Protection Regulation, e regula de uma nova forma a proteção de dados. Nesse sentido, o Brasil, 3 meses depois, também sanciona uma lei semelhante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que começou a produzir efeito dia 18 de setembro deste ano. Então, veja que é um movimento global. Se nós olharmos o mundo pela classificação dos países à luz da ONU, nós temos mais ou menos 195 países, E desses, mais de 147 já possuem legislação semelhante. Então veja que é um movimento mundial onde todos os países estão preocupados com a proteção dos dados pessoais do seu cidadão e o Brasil, de forma não diferente, também se manifesta e se movimenta com essa preocupação. Então vamos lá, vamos entender como o senhor dividiu esse tema nessas 5 aulas do Saber Direito. A primeira aula começa... Sérgio, para mim, eu queria registrar que foi uma grande alegria, satisfação, poder participar, contribuir com o Saber Direito, até porque é um programa que eu mesmo tenho ele como referência para os meus estudos e para os alunos também. Não só o Saber Direito, mas toda a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça. Então, no primeiro encontro nosso, a gente faz um recorte sobre o que é essa dimensão. E daí, como se nós olhássemos o mundo a partir de um quadro.
De um lado desse quadro, nós temos todas essas questões da ciência da computação, da ciência de dados, da estatística, que pega dados, processa e manipula dados. Do outro lado desse quadro, né, nós temos, então, uma sociedade global de dados, onde hoje dados das pessoas trafegam entre plataformas, aplicativos e sistemas. Uma terceira vertente desse quadro, nós temos o que nós chamamos da lógica deôntica, que é a lógica do direito, que permite, proíbe ou obriga algo. E fechando esse quadro, nós temos uma teoria do direito fundamental como fundamento para o direito. Porque, ao final, uma lei geral de proteção de dados pessoais, e a nossa lei, ela trata isso, logo no seu início, ela já vai falar que é fundamento da lei, a dignidade humana. Então, veja que nós estamos falando de direitos fundamentais. Então, no primeiro encontro, a gente trata essas dimensões, né? A gente percorre essas inter-relações, nós percorremos a inter-relação entre esses 4 elementos. Então, no primeiro encontro, então, nós fazemos a inter-relação entre esses 4 elementos, né, esses 4 vetores desse quadro, e também fazemos assim, um resgate histórico da origem da privacidade. Então, como que surge a privacidade e como que a privacidade se torna um marco legislativo, não só no Brasil, mas no mundo também. E a importância, então, global de ter uma legislação, porque o que se discute no mundo hoje não é mais qual país tem ou não legislação, mas se discute muito no mundo hoje qual é a força da legislação de cada país, porque isso é fundamental até para que um país ele tenha presença internacional. Então, para fechar essa ideia assim, no primeiro dia, né, nós comentamos em relação ao CDE. Nesse sentido, quando a gente pensa que o Brasil é candidato a fazer parte, a ser membro da OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um dos critérios, entre outros que são avaliados, é a existência de uma lei de proteção de dados pessoais e a força dessa lei. E essa força muitas vezes se dá pela autonomia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. É uma autoridade que regula esse setor, né, regula esse mercado, e a importância dela ser autônoma para a tomada de decisões. Então, esse é um dos critérios. Então, o primeiro encontro nós fazemos esse grande recorte de contextualização da legislação no Brasil e no mundo. Muito bem, então vamos agora para o segundo dia do Saber Direito da próxima semana, que tem como tema a proteção de dados. Dr. Franchinetti. No segundo dia, então, nosso segundo encontro, nós vamos tratar já dos princípios da lei. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é chamada de LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, ela traz lá uma série de princípios e fundamentos. Então, no segundo encontro, nós vamos, então, apresentar e discutir quais são esses fundamentos, então, como a dignidade da pessoa humana, o livre desenvolvimento, a autonomia informacional do titular de dados. Vamos tratar ali também já alguns conceitos fundamentais, né? Quem é o titular de dados, quem é o controlador, o operador, qual que é o papel desses atores. Vamos falar ali sobre o que é dado pessoal, é todo aquele dado que torna alguém identificado ou identificável. Falamos a diferença entre esses termos, falamos sobre o que é o tratamento dos dados pessoais. Basicamente, então, no segundo dia, nós vamos compreender esses conceitos basilares para que, a partir desses conceitos, nós possamos, então, avançar na interpretação dos demais artigos da LGPD. Vamos para a aula 3, que traz o quê? A compreensão dos requisitos para o tratamento dos dados pessoais, dados sensíveis, o que vem a ser esses dados pessoais, dados sensíveis, dados de crianças e adolescentes e até as hipóteses do término desse tratamento, hein, Dr. Franchinetti? Exatamente, Sérgio. O dado pessoal e o dado pessoal sensível, a lei, então, ela caracteriza, né, o dado em 3 categorias. O dado pessoal é todo dado que torna alguém identificado ou identificável, e durante o nosso encontro a gente traz exemplos, né, para você distinguir essa característica. O dado pessoal sensível é quando você tem, por exemplo, um dado genético, um dado de saúde, o dado sobre orientação sexual da pessoa, orientação religiosa, filiação partidária, opinião filosófica. Então, esses dados pessoais sensíveis requerem um nível de proteção maior. E quando nós falamos da criança e adolescente, veja que uma interpretação legislativa, nós não interpretamos uma lei como se ela existisse sozinha no ordenamento. Nós temos um sistema normativo. Então, nós olhamos essa lei, ela conversando, né, que são o diálogo das fontes,
como, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, com o Código de Defesa do Consumidor, com o Código Civil, com a Constituição. E quando nós falamos de crianças e adolescentes, por exemplo, nós estamos perante indivíduos que são hipervulneráveis. Eles são hipervulneráveis à luz do artigo 227 da Constituição e também do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, por eles serem hipervulneráveis e, por exemplo, esses indivíduos terem relações muito presentes na internet, nas escolas, em games, o dado desses indivíduos requer uma proteção especial. E também, nesse terceiro encontro, nós vamos falar sobre os fundamentos da lei, os princípios, né? A lei nos traz 10 princípios importantes: princípio da transparência, da necessidade, princípio da segurança, da prevenção. Falamos sobre as bases legais. A lei tem 10 bases legais que autorizam o tratamento de dados pessoais. Então, nós avançamos no nosso terceiro encontro nessas dimensões. Vamos para o penúltimo encontro na quinta-feira, a LGPD que vai predominar. No nosso quarto encontro, então, nós tratamos a dimensão dos direitos do titular de dados. O titular de dados é toda pessoa natural, todo ser humano que tem os seus dados pessoais. Então, com essa legislação, além de surgir novos direitos, também são reforçados direitos outros que já existiam, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet. Por exemplo, direito de livre acesso ao dado. Todo titular de dados, toda pessoa natural tem o direito de saber o que as organizações, o que as empresas sabem a seu respeito. Um exemplo que nós podemos trabalhar aqui, por exemplo, se você vai lá no seu aplicativo de comunicação como o WhatsApp e você clica ali em configurações, relatórios, você vai ver que tem uma opção ali que é relatório de dados pessoais. Ao você clicar naquela opção, você recebe no seu e-mail cadastrado tudo que o WhatsApp sabe a seu respeito. Da mesma forma, grandes plataformas já também têm esse tipo de recurso. Por que elas têm isso? Porque elas estão aderentes a um direito do titular de dados, é o livre acesso. Ele tem direito, então, à portabilidade dos dados, ele tem direito a cancelamento. Então, nesse quarto encontro, nós tratamos esses direitos, nós tratamos também dos motivos ou das causas de cancelamento dos dados, que é um dos direitos do titular, e também falamos das sanções. A lei, então, ela traz uma série de sanções administrativas. Uma que tem preocupado muito a sociedade, principalmente as empresas, é a sanção da multa, que pode chegar a 50 milhões de reais, mas também essa sanção administrativa, que ela só vai começar a produzir efeitos no Brasil em agosto de 2021, é importante observar que a lei não afasta um processo civil ou criminal, e nem processo na esfera de consumo. Haja vista que, recentemente, nós já tivemos, já em São Paulo, por exemplo, no Maranhão, sentenças já condenando empresas ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do tratamento de dado pessoal de forma incorreta. Então, esse nosso quarto encontro, né, o penúltimo encontro, a gente vai tratar dessas dimensões, né? Sanções, direitos dos titulares de dados e motivos de cancelamento. Muito bem, vamos para o tema do último encontro. Continua sendo a LGPD, não é? Exatamente. O último encontro, a gente continua avançando na questão da LGPD, né? Então, nesse diálogo do quinto encontro, a gente faz um fechamento dos temas tratados anteriormente e percorremos uma proposta de roteiro para a implementação. Lógico que existem vários modelos possíveis de implementação da legislação, de você estar em conformidade, as empresas, né, estarem em conformidade, mas ali nós percorremos assim brevemente um possível roteiro, lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela aplica-se tanto ao setor público como ao setor privado. Ela não faz diferença quanto ao porte da empresa. E ela também alcança o dado pessoal, tanto ele no meio digital, como também ele no meio analógico, no meio físico. Se eu tenho uma relação, por exemplo, de uma listagem com o nome das pessoas, o telefone das pessoas e o e-mail, isso está ali em meio físico, a lei também alcança esse dado no mundo físico. Então, nesse quinto encontro, é o último, né? Nós fazemos, então, essa proposta, essa discussão de uma metodologia, de uns passos para você fazer a conformidade, o compliance com a legislação. É uma proposta de um modelo entre tantos outros que são possíveis de serem implementados. Dessa forma, a gente alcança, logo no início da série, né, essa percepção
da privacidade e proteção de dados no mundo e no Brasil, desenvolvemos nos encontros seguintes os conceitos fundamentais. É uma lei extensa, né? Uma lei grande. Desenvolvemos os conceitos principais. Existem alguns conceitos que não foram tratados por questão de tempo, mas o que nos apareceu como conceitos fundamentais, como transferência internacional de dados, nós também tratamos isso, e fechamos, então, no nosso quinto encontro, com essa discussão de um modelo de eu entrar em conformidade com a legislação. Doutor Frank, só assistiu o Dilema das Redes? Só acredita que é daquele mesmo jeito das redes sociais? Só assistiu ou não? Sérgio, eu assisti o Dilema das Redes e eu te digo que é mais do que aquilo. Eu pesquiso no meu doutorado filosofia da mente, né? E dentro da filosofia da mente eu pesquiso especificamente uma coisa chamada mentes eletrônicas, que é uma tese onde a gente trabalha a ideia de que algoritmos de inteligência artificial eles podem ter cognição e a partir da cognição ter consciência. Então, por que eu estou falando isso? Porque o que foi apresentado nessa série de Dilema das Redes, frente ao que está vindo, é um tempo de inocência. Nós estamos próximo de uma coisa que isso já começa a ser discutido na Europa, que chama-se o neurodireito. O que é o neurodireito? É o direito que o indivíduo tem, o cidadão tem, de não ter os seus impulsos mentais serem lidos por algoritmos. Percebe? A gente está falando de mais do que tratar dados pessoais que você coloca no formulário, um e-mail que você manda para alguém falando, eu queria no feriado viajar, sei lá, para Pirinópolis, né? Daí você manda um e-mail no Gmail assim, o que acontece quando você vai navegar? Começa a aparecer propaganda, né? Hospedagem em Pirinópolis, passeios em Pirinópolis. Mas quando a gente fala do neurodireito, esse novo direito chama-se neurolaw, a gente está falando do direito que o cidadão tem da sua identidade mental, de ele não ter os seus impulsos mentais percebido por algoritmos. Então, veja, isso é a nossa pesquisa, né? E a pesquisa é isso, ela está sempre à frente do tempo. Então, quando a gente olha aquela atividade, aquele programa, o Dilema das Redes, e eu confronto isso com as pesquisas atuais que a gente vem conduzindo, a gente vê que isso é um momento, assim, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que isso era um tempo assim, de inocência, de infância, do que é possível fazer com os nossos dados pessoais. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça nessa estreia que antecede sempre, todas as sextas-feiras, você vai saber quem é o convidado e o tema do programa Saber Direito, que você confere aqui na Rádio Justiça e também na TV Justiça. Conversamos sobre a proteção de dados pessoais com o Dr. Frank Ned Santa Cruz de Oliveira. Ele que é doutorando em Metafísica, mestre em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília, formado em Computação e Direito, professor universitário, advogado especialista em Direito Digital e membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OBDF. Lembrando então que na próxima semana você vai conferir aulas com ele sobre proteção de dados pessoais. Dr. Frank Ned Santa Cruz de Oliveira, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre essa legislação tão importante para a sociedade. Registro aqui meus parabéns ao programa, os parabéns à Rádio Justiça, à TV Justiça, por prestar esse serviço de importante relevância para a nossa sociedade. Obrigado e uma boa semana a todos. E o Revista Justiça desta sexta-feira vai ficando por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte. Trabalhos técnicos de Jason Gonzaga e Luiz Alves. Programação musical de Josimar Fernandes. Coordenação de jornalismo Anderson Marco Verde. Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Continue na Rádio Justiça em 104,7 ou acesse a programação em tempo real pela internet em www.radiojustiça.jus.br. Você fica agora com a edição da hora e logo em seguida tem o Pauta Musical. A Revista Justiça está de volta na próxima segunda-feira, feriado. Um ótimo fim de semana e até lá! A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.